O mercado de previsões ou prediction markets está em rápida expansão, com projeção de atingir uma negociação de volume anual de até US$ 1 trilhão até o final da década. Por isso, nesse vídeo, eu vou te ensinar a mexer na plataforma do Polymarket de maneira rápida e simples e definitivamente, no fim desse vídeo, você não vai ter mais dúvidas de como ingressar e se aproveitar do mercado de previsões. Vamos nessa, sem mais delongas, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal da Liga Cripto se não for inscrito e acompanhe todas as principais notícias e também ações de preço do mercado cripto em um só local. Só para a gente começar, essa é a carinha da plataforma, a gente já vai retornar para ela, mas antes eu queria trazer alguns contextos, né, do tipo, o que é de fato o mercado de previsão, como ele funciona, e a partir daí a gente já vai para um tutorial prático, criando a sua carteira e até efetivamente negociando contratos. Talvez você tenha visto que nos últimos dias a Cauchy, que é também uma gigante do mercado de previsões, ela fechou parceria com a XP Investimentos. E mesmo que a Cauchy comece já a permear via parcerias a realidade de nós brasileiros, eu acredito que a Polymarket seja uma opção melhor hoje em dia pelo fato de não ter burocracia ou não ter o famoso Know Your Customer, em que você, mal ou bem, abre mão de privacidade e tem que entrar com documentos, toda aquela burocracia que faz parte do movimento de regulamentação. Mas como a Polymarket funciona em um ambiente de Web3, não é necessário esse envio de documentação, você só precisa de uma carteira cripto e eu vou te mostrar como eu faço, né, o meu login, até fazendo um login numa conta nova. Antes da gente ir para esses passos em específico e utilizar a plataforma, só um último contexto geral do que é o mercado de previsões, que no fim das contas, como eu disse, é um ambiente de negociação semelhante a uma bolsa de valores, onde você compra e vende contratos baseado na probabilidade de ocorrência de eventos futuros verificáveis. Como vocês vão ver em breve, a plataforma ela conta com diversos nichos para você negociar esses contratos e ela funciona dentro de uma lógica binária, ou seja, você tem contratos de sim ou não. Se o evento ocorrer, o contrato vale US$ 1, caso contrário, o seu contrato é zerado. Uma precificação por probabilidade em que o preço do contrato reflete a probabilidade estimada pelo mercado, ou seja, um contrato custando 70 cents, a probabilidade dele acontecer é de 70% naquele momento de negociação. E por fim, é claro, participantes utilizam análises e informações para prever resultados, tornando-se por vezes mais precisos que pesquisas de opinião. Inclusive, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou trazer duas plataformas de auxílio ao Polymarket, em que você pode usar em paralelo para ter uma visualização melhor do cenário. Bom, família, entrando aqui na parte prática, você quando entra no site, talvez você tenha que mudar para o Dark Mode, tá? Eu acho que a sua vista agradece, os seus olhos agradecem, porque senão é uma visão que realmente atrapalha um pouco a visualização, no meu caso. Então, mude para o ambiente escuro, primeiro ponto. E, como segundo ponto, vamos logar na plataforma. Eu já tenho login em outras carteiras, mas eu vou fazer um novo login aqui com vocês. Para a gente começar a utilizar a plataforma, a gente vem aqui em Sign Up e vai escolher uma carteira da sua preferência. Eu, no caso, vou utilizar a Phantom. Então, ele pediu agora uma solicitação de assinatura, enquanto eu tenho que botar a minha senha para confirmar essa solicitação. Assim que eu incluir a minha senha, assim que eu inserir a minha senha, a gente já tem aqui uma opção de conectar, então eu vou aceitar essa conexão e por fim eu confirmo essa conexão. A partir daí, repare que o Polymarket, ele já aceitou o meu ingresso, ele já aceitou o meu acesso à plataforma e o que eu vou fazer aqui é selecionar um apelido, né, um nome que mal ou bem vai ser a minha identificação de usuário. Então eu coloquei aqui como Mário Liga Cripto. Como essa conta, família, ela não é minha conta principal, minha conta primária, eu não vou botar aqui um endereço de e-mail. Mas seria interessante que, caso você queira receber alertas desses trades, né, notificações da plataforma, que você coloque um endereço de e-mail.
Caso contrário, assim como eu, você pode clicar simplesmente em colocar depois. Agora a plataforma, ela pede para eu habilitar o trade, que é mal ou bem habilitar a compra e venda de negociação desses contratos futuros. Vai aparecer mais um pop-up aqui para eu assinar e você confirma mais uma vez. Maravilha. Por fim, a última etapa antes da gente iniciar as atividades é depositar fundos. Porque aqui não é como se o seu saldo, né, da sua carteira Phantom tivesse atrelada e conectada diretamente com a sua carteira da Polymarket. Não. Aqui você vai ter um endereço da Polymarket e a partir daí você vai pegar saldos da sua outra carteira Web3 e transferir para sua conta do Polymarket. Então a gente vai clicar aqui em depositar fundos e aqui, família, a gente escolhe a opção de transferência cripto. Ah, Mário, eu quero comprar com cartão de crédito. Eu particularmente nunca experimentei, mas sim, eles têm outras opções. Cartão de crédito, conexão direta com a exchange e também depósitos via PayPal. Então eu vou escolher a opção de transferência cripto e aqui é muito simples. Você só precisa escolher a moeda e a rede que você tem de preferência. A partir daí, você copia o endereço e faz a transferência como qualquer outra transferência de criptoativo. Por acaso, como eu já tenho saldo Sol em outra carteira, eu vou enviar Sol na rede Solana, mas você pode escolher o SDC na rede da Binance Smart Chain ou na rede do Ethereum, enfim, fica a seu critério. Como vocês vão ver aí na tela, eu vou enviar 0,5 Sol, só meia Sol para a gente fazer um teste e, ao mesmo tempo, a Phantom ela te dá um aviso de que essa carteira não aparece no seu histórico, ela não tem balanço, ou seja, tudo para que você verifique de fato se você está enviando para a carteira correta, mas sim, as informações batem, é só um alerta, mas eu estou aqui fazendo esse parêntese. Bom, família, como vocês estão vendo, de maneira quase que instantânea, passaram-se 15 segundos aproximadamente, eu já tenho o meu saldo na plataforma. Ele mostrou aqui que o depósito foi completo e também já aparece aqui no meu portfólio $42 e a mesma posição em dinheiro também, em liquidez que eu teria. E agora, família, a gente já tem quase tudo configurado depois do depósito do saldo. A gente só precisa dar autorizações para a carteira, não só para comprar e vender, mas para aprovar essas negociações. Então, nesse momento, eu confirmo as duas assinaturas, já aprovei a negociação e vou aprovar também o gasto de tokens, no caso, não só para eu ter o meu recebimento, mas também, caso eu perca a aposta, para que eles possam me liquidar. E agora, família, pegando um evento como exemplo, vamos pegar aqui as forças americanas entrarem no Irã até 14 de março, 31 de março, 31 de dezembro. Só que é importante que você veja as regras e o contexto desse mercado. O mais importante das regras é a condição para que, de fato, faça o pagamento ou aquela aposta, por exemplo, não seja anulada. Então, ela só é paga, ela só é validada somente se militares dos Estados Unidos entrarem deliberadamente em território iraniano para fins operacionais, militares, humanitários, etc. Se, por exemplo, pilotos abatidos ou outros casos em que militares dos Estados Unidos não entrem deliberadamente em território iraniano, não será elegível, né? Isso não vai contar como uma invasão de forças americanas. Você tem essa outra aposta aqui, por exemplo, que é relativa ao que o Trump vai dizer essa semana. Então, se ele vai falar Autopen essa semana, Sleepy Joey, ou se ele vai falar sobre a Kamala, se ele vai citar o UFC ou a Copa do Mundo. Então, são diversas possibilidades de eventos, não é somente sim ou não para uma coisa específica. E aí, família, obviamente, para que eu te mostre efetivamente como contratos são negociados, eu vou colocar aqui $10 em que o Trump falará ou citará Ayatollah ou Khamenei, tá? Em relação à guerra do Irã, obviamente, mas somente se ele citar nessa semana, essa aposta ela já é validada. Eu colocando $10, eu tenho de retorno $17. Ponto importante, em relação à liquidez, se a liquidez for baixa e você não tiver muitas cotas dessa oferta a um preço específico, você tem que estar atento a isso aqui, average price. Às vezes você vai ver que, independente do dinheiro que você colocar, você não está tendo o retorno proporcional esperado. E isso se deve por conta desse preço médio. Talvez você não esteja comprando todas as ações, todas as cotas a 57 cents, talvez por conta do montante que você esteja pegando, você esteja comprando ações que pegam
58, 59, 60 cents, então o preço médio muda um pouco. Só atenção com isso. Então, eu vou dar OK aqui na minha aposta, estou dando aceite nos termos. Já aparece na minha tela um pop-up da Phantom, falando dessa aposta específica na Polymarket e o saldo que eu estou retirando da minha carteira de $10. Agora, prestem atenção nisso aqui. O ponto mais bacana e o diferencial dos mercados de previsão é que você não precisa aguardar que aquela aposta se conclua. Vamos supor que o Khamenei ele cite o Trump, quase que implicando numa resposta do Trump. Então, se eventos acontecerem que favoreçam o Trump citar nessa semana Ayatollah ou Khamenei, e a probabilidade dessa citação aumentar para 70%, 80%, significa dizer que a minha cota que eu comprei a 57, 58 centavos, hoje ela vale 80 cents. Então você poderia vir aqui em sell, pode ver que eu tenho 17,24 shares, né, ou cotas a 56 centavos, e se esse valor aumentasse, né, ou probabilidade aumentasse, eu poderia vir aqui e vender as minhas cotas. Isso eu diria que é um dos principais diferenciais e uma característica muito importante de mercados de previsões. E, além disso, você também tem uma dinâmica, que é essa dinâmica das recompensas. Alguns mercados em específico vão te dar recompensas que envolvem ações via ordem limite. Ou seja, essa aposta que eu fiz uma aposta a mercado, comprando já num preço específico. Mas no Polymarket, você também pode selecionar um preço em específico em que você tem interesse. Numa ordem limite, se, por exemplo, a probabilidade e o preço daquele fenômeno, daquele acontecimento bater 50 cents ou 50% de chance, eu quero aumentar em 50 ou 100 posições a minha fatia do bolo. Então eu gastaria aqui $50 numa possibilidade de retorno de $100. Então não são todos os mercados que te presenteiam dessa forma, que te dão alguma recompensa por você utilizar a ordem de limite, mas alguns dão sim. Só para vocês terem ideia, também no meu último vídeo eu comentei sobre essa possibilidade do fechamento do Estreito de Hormuz, e na época era de 70% de chance. Hoje, já com 100%, foi lucro deixado na mesa, mas ao mesmo tempo, se você aproveitou a plataforma da Bybit, em que você tem a possibilidade de comprar e vender petróleo lá dentro, sem burocracia, você também pode ter pego um cascalho dessa movimentação de alta, como também dessa queda recente do petróleo nas últimas horas. Esse é só meu lembrete para te avisar que não somente esse vídeo, mas todos os vídeos aqui do canal são apoiados pela Bybit. E se você não tem conta criada ainda, cria sua conta, inclusive aproveitando a promoção que está rolando, em que você pode ter bônus específicos, sem contar o airdrop de Bitcoin e Ethereum que a gente faz semanalmente nas lives do Rodrigão. Bom, família, só para esse vídeo não ficar tão longo, a ideia é que ele seja um tutorial ali introdutório, depois a gente pode trabalhar outras dinâmicas no Polymarket, mas como prometido, eu trago aqui duas plataformas que eu averiguei, que são bastante interessantes em relação aos dados fornecidos, por exemplo, em relação a endereços únicos que detêm ou que apostaram naquele evento, quantos deles em sim, quantos deles em não, quantas baleias você tem apostando em cada uma dessas possibilidades. Você pode orientar a sua busca por liquidez desses mercados, sem contar que você tem a possibilidade aqui de filtros em específicos e também por janelas de tempo. Esse é o hashdive.com, e a outra plataforma é a Polysites, em que você tem uma visualização semelhante, mas que pode ser disposta por trader. Então, dessa forma, aparecem cards de investidores em que você pode aferir o seu PNL e até mesmo copiar e verificar os trades que eles estão fazendo. Se essa visualização não agrada, você tem outras disposições. Essa aqui é particularmente a que eu mais gosto, listada dessa forma, em que você pode, como eu disse, colocar aqui o PNL de forma decrescente, que trades esses investidores fizeram, entre outras informações. Bom, família, essa é a forma que eu consegui explicar ali o Polymarket de maneira mais simples e prática. É claro que talvez eu não tenha coberto todos os pontos de atuação dessa plataforma, mas está aí uma possibilidade de um próximo vídeo que eu possa fazer, não só utilizando mais a plataforma, utilizando ordem limite, entre outras possibilidades aqui dentro.
Não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram desse conteúdo, para que eu faça mais conteúdo em relação ao Polymarket e também plataformas de auxílio para mercados de previsão. Por fim, me digam também se vocês usam também a plataforma do Polymarket e se tem algum mercado de previsão aqui dando sopa, alguma boa oportunidade, porque eu ainda tenho $30 para alocar nesse experimento. Então, eu vou ficando por aqui, família. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Grande beijo, grande abraço e valeu!